Gabriel Garcia Marques foi um dos maiores escritores do século XX, nasceu na Colômbia e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Ele utiliza do realismo mágico nas suas obras, que consiste em você misturar coisas sobrenaturais e do cotidiano, só que elas são narradas de maneira completamente normal. Sua obra mais famosa é 100 Anos de Solidão, que foi lançada em 1967. Porém, alguns anos antes, em 1962, ele lançou a coletânea Funerais da Mamãe Grande, que é o livro que a gente vai falar. Os principais temas tratados por ele em suas obras são de cunho social, político, irônico e humorístico. O livro mostra coronéis, viúvas ricas, médicos e camponeses, todos convivendo em uma dura realidade, junto de uma aura mágica e quase mística. No fundo, o que ele está fazendo é criticar todas as desigualdades e os abusos sofridos pela América Latina. Tudo isso de um jeito encantador e cheio de simbologia. O primeiro conto é a sexta da terça-feira, e sexta é um termo utilizado para se referir à pausa que você faz depois do almoço para descansar. O conto começa com uma mãe e sua filha chegando na cidade numa terça-feira à tarde em horário de sexta. A mãe e a filha vão direto para a casa paroquial para pegar a chave do cemitério para visitar o filho morto. Após um tempo, o padre descobre que esse filho ele morreu na tentativa de um roubo. Conforme a obra se desenvolve, numa conversa que a mãe e o padre têm, dá para se perceber que o filho ele roubava para sustentar a família, porque ele era pobre e era a única opção que ele tinha. Por isso, o pessoal do vilarejo tinha preconceito com a mãe, porque o filho tinha sido morto numa tentativa de roubo. Mas, na verdade, ninguém sabia o real motivo dele ter feito isso. O segundo conto do livro se chama Um Dia Desses, e é um dos contos mais famosos de Garcia Marques. Nesse conto, um dentista sem diploma recebe a visita de um coronel autoritário, que está com uma terrível dor no dente. O dentista ele sabe quanto o coronel representa a injustiça e a desigualdade na sociedade, mas mesmo assim ele o atende e decide fazer a extração do dente sem anestesia. E isso é um ato simbólico de vingança, onde o homem simples ele faz o homem mais poderoso sentir a dor que ele causa nos outros. O conto é curto e cheio de tensão, e ele mostra como a vingança ela pode vir de forma silenciosa e simples, mas com um significado profundo. Nosso próximo conto se chama Nessa Terra Não Há Ladrões. Esse conto fala sobre a vida de Damaso, um ladrão que vive de um vilarejo pobre e que um dia resolve roubar as bolas de bilhar de um bar local. Um gesto simples que acaba gerando grande comoção e caos na cidade. Depois disso, todos passam a desconfiar um dos outros, o que acaba deixando Damaso muito triste e se sentindo culpado pela situação que, afinal de tudo, só lhe trouxe angústia. Garcia Marques usa esse conto para criticar a moralidade da sociedade, porque apenas o ladrão pobre é criticado num local que todos exploram uns aos outros. Quarto conto, A Prodigiosa Tarde de Baltazar. Aqui conhecemos Baltazar, um carpinteiro humilde que constrói uma belíssima gaiola para o filho de um coronel rico. O problema é que o coronel se recusa a pagar pela gaiola, dizendo que o menino não tinha autorização para encomendar a gaiola. Mesmo assim, Baltazar vai e presenteia o garoto com ela. No final, ele acaba sem dinheiro e bêbado, mas com a consciência limpa. Nesse conto, o autor retrata a generosidade e bondade dos humildes, contraposta à mesquice e arrogância dos ricos. Garcia Marques transforma um gesto de simples bondade em um ato de resistência moral. O próximo conto é A Viúva Montiel. O conto começa com a morte do Sr. Montiel. Montiel era um homem temido e corrupto. A senhora Montiel, ela herdou toda a herança dele, mas também o ódio do povo. Como o povo desprezava ela tentou viver isolada no luxo e cercada por fortunas e tal. Mas no final ela percebe que toda a riqueza que ela tinha era baseada em justiça. O conto faz uma crítica à elite política e econômica, mostrando que a impunidade e o poder não trazem paz. A viúva ela é um exemplo disso e de quem vive na sombra da corrupção. O sexto conto se chama Um Dia Depois do Sábado e ele se passa na cidade de Macondo, logo depois de uma missa de domingo. E tudo permanece normal até que um pássaro morto começa a exalar um cheiro muito forte, fazendo com que a cidade se perturbe.
A partir deste mísero detalhe, o medo e as superstições dominam as pessoas, onde algumas dizem que é uma praga, outras uma punição divina, revelando a crítica à religiosidade que é característica do autor. Neste conto é possível ver que Garcia Marques transformou um evento trivial e banal em um retrato do medo coletivo, em uma crítica, onde mostra que a fé e a ignorância juntas podem distorcer a realidade. Ou seja, neste conto é criada uma metáfora sobre como o pânico social surge de pequenas coisas, de pequenos eventos. O 7º conto se chama As Rosas Artificiais. Ele começa apresentando a personagem Meme, que é uma jovem que está preparando flores artificiais para uma festa, até que uma idosa se aproxima dela para começar uma conversa. Então as duas começam a conversar. Essa simples conversa mostra um choque entre gerações, onde a idosa é uma representação da fala do passado e a jovem, a Meme, é uma representação da fala do futuro. Então há um diálogo entre o entusiasmo da juventude e a nostalgia da velhice. O texto é delicado, melancólico e simbólico. As rosas artificiais, elas representam a beleza passageira e a artificialidade das aparências, enquanto a conversa indica a passagem inevitável do tempo e das tradições. O último conto do nosso livro é Os Funerais da Mamãe Grande. Encerrando a coletânea, a gente tem o conto mais simbólico e aquele que dá nome ao livro. A Mamãe Grande é uma figura histórica com muito poder, influência e terras, e sua morte é tratada como um evento nacional, com presença de figuras políticas, religiosas, do Papa e do Bispo. Garcia Marques escreve tudo com ironia e exagero, transformando o funeral em um grande espetáculo, e enquanto a elite se exibe, o povo permanece distante. Garcia Marques descreve tudo com ironia, transformando o funeral em um espetáculo, onde a elite se exibe e o povo permanece alheio e distante. Este conto é uma sátira sobre o culto ao poder das elites, mostrando que a morte dos poderosos não tem nada a implicar com a vida dos humildes. Isso é um fechamento perfeito da coletânea, pois demonstra uma crítica social e o humor, bem como no estilo mágico realista característica do autor. Os Funerais da Mamãe Grande é um livro essencial para a gente entender o início da trajetória de Gabriel Garcia Marques. Cada conto traz uma mistura de fantasia e crítica social, sempre com aquele tom de humor e ironia. Mais do que isso, todos eles ajudam a formar o universo da cidade de Macondo, que se tornaria lendária no livro 100 Anos de Solidão.